Lição 6 do retorno da série Igreja Relevante, no tema O Chamado para as Cidades. Hoje o texto de referência é Mateus, no capítulo 28, do verso 19 ao 20, que diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O objetivo dessa lição é, mais uma vez, mostrar a importância de uma igreja estar de fato inserida na cidade e avaliar os grandes desafios do ministério da igreja na cidade. Basta uma simples leitura no livro de Atos para perceber que a missão dos apóstolos era estar nas cidades. Leia no sumário de sua Bíblia e veja quantos nomes de cidades aparecem. Isso, no mínimo, deveria nos ensinar que as cidades faziam parte da estratégia de Deus para a expansão do Evangelho e estabelecimento do seu reino. Vimos anteriormente que as cidades eram estratégias dos homens para a sobrevivência. Se formavam aglomerados de pessoas com o fim de potencializar as condições de vida. A sociedade organizada, com leis e códigos, começa a surgir e tudo isso colabora para a existência humana. E além da sobrevivência, essa conexão viabiliza as coisas e facilita a propagação do Evangelho. Por isso, a igreja precisa ter uma visão equilibrada e bíblica sobre a cidade. Em 1950, somente Londres e Nova York tinham uma população de 10 milhões de habitantes. Hoje temos mais de 20 cidades com esse perfil. Portanto, como não se importar com a cidade? Como não pensar numa igreja que está inserida nos mais profundos âmagos das cidades? Paulo, em suas viagens missionárias, chegava nas cidades e visitava sinagogas, reuniões de oração na beira dos rios, areópagos e escolas. Paulo estava nas cidades. Uma outra realidade se instalou com a chegada da tecnologia. A conectividade não somente melhorou a comunicação, como também urbanizou o mundo. Tem um amigo em particular que é nascido e criado em Goiânia, mais precisamente no bairro Parque Amazonas, que tem um diploma de Harvard na área de gestão de empresas. Com isso quero mostrar que o mundo não tem mais barreiras. Uma igreja que não esteja atenta a essa nova realidade deixará de ser relevante a este mundo moderno. Tim Keller apresenta uma perspectiva muito interessante sobre o que tem acontecido com a cidade nos últimos 10 anos, que penso ser interessante apresentar aqui para consolidar nossa visão de igreja. Ele diz o seguinte: criminólogos têm mostrado que o policiamento responde somente por parte do declínio e que a criminalidade apenas cai drasticamente quando vários fatores convergem, muitos dos quais são impossíveis de ser medidos diretamente. Entre eles, podem estar o fortalecimento da sociedade civil, no florescimento de organizações voluntárias, como as associações de pais e mestres mais fortes, crescimento de instituições religiosas, crescimento de várias agências sem fins lucrativos e mais cooperativas entre o setor público e o setor privado. Keller. Diante dessas evidências de transformação, é preciso medir sobre qual instituição pode, de fato, revelar ao coração humano a dignidade do trabalho, o valor da vida humana e a importância de desenvolver tecnologias. Essa instituição é a igreja, que prega o evangelho verdadeiro. Bom, tendo estabelecido a importância de uma igreja inserida na comunidade, passemos ao primeiro ponto de nossa lição, que versa sobre os desafios do ministério da igreja na cidade. Nosso primeiro ponto de reflexão é o grande desafio do ministério nas cidades. Temos acompanhado o crescimento exponencial das cidades e centros urbanos. Esse crescimento tem provocado inúmeras mudanças culturais, econômicas e sociais. As cidades estão ficando cada vez mais populosas. Esse movimento migratório para os centros urbanos tem gerado também o aparecimento das cidades dormitórios. As políticas públicas têm tentado diminuir esses transtornos através de ações descentralizadoras e de conectividade. Mas a grande verdade é que a igreja parece não ter conseguido acompanhar esse movimento. Um pensamento simples, mas não necessariamente efetivo é:
Se as grandes cidades têm aumentado exponencialmente a cada ano, devemos abrir mais igrejas e assim seremos mais efetivos. De alguma forma o pensamento faz sentido, porém não necessariamente é efetivo, pois abrir uma igreja que não entenda o contexto urbano pode ser um projeto ineficaz. Veja o trecho de um relato contado por Tim Keller em seu livro Igreja Centrada. Há pouco tempo conversei com os missionários americanos que foram enviados à China para trabalhar em uma das megacidades de crescimento vertiginoso de lá. Eles me contaram que, para a agência missionária que os enviou, o treinamento de que necessitavam dizia respeito ao idioma e ao entendimento da cultura chinesa. Contudo, depois de um tempo, os missionários perceberam que não sabiam nada sobre a vida urbana. Todos os membros da equipe haviam crescido em cidades pequenas do sul e do meio oeste dos Estados Unidos. O líder do grupo explicou: aprender a língua foi a única boa ajuda que tivemos. Não recebemos treinamento sobre como viver nas cidades grandes e sobre como alcançar a população urbana, e assim temos sido ineficientes. Keller. Esse relato nos mostra como as missões precisam encarar as transformações dos centros urbanos e o crescimento das cidades, como um elemento importante na capacitação dos missionários. Se a igreja quer ser relevante, ela também precisa reavaliar seus métodos. Muitos cristãos ainda pensam a igreja nos moldes da igreja rural, como sendo um imóvel que atrai pessoas. Mas no mundo moderno, e para ser mais crítico, a igreja bíblica é uma comunidade que estrategicamente vai em direção ao mundo. Para que isso aconteça, precisamos conhecer o mundo, a cidade, no qual estamos inseridos. Resumindo, igrejas precisam ser definidas não pelo número de membros, mas pelo poder de envio. Pense um pouco no verso bíblico que vamos tratar e se pergunte por que Jesus deu essa missão aos apóstolos, senão para que os novos discípulos também fizessem outros discípulos. Mateus 28:19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Veja também outro texto onde Paulo mostra que faz parte da obra da igreja dar continuidade na missão de fazer discípulos. 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 2. E o que, de minha parte, ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. O grande desafio da igreja é chegar até o coração dos homens que agora vivem segundo a dinâmica das grandes cidades. O caminho para ser uma igreja relevante é conhecer a dinâmica do mundo moderno. Para concluir esse nosso primeiro ponto de reflexão, os desafios do ministério na cidade, quero mais uma vez me valer das palavras de Tim Keller. Ele diz: as grandes cidades parecem-se com um coração gigantesco, atraindo pessoas e depois enviando-os a outros lugares. Estudantes procuram as escolas da cidade e depois se formarem, mudam-se dali. Solteiros conhecem na cidade seus companheiros e depois se casam e se mudam para um bairro ao redor quando vêm os filhos. Imigrantes procuram as cidades e vivem em enclaves étnicos, mas assim que conseguem bens e firmam-se no novo país, se mudam para onde houver mais espaço para a família que continua a crescer. Em cada exemplo, o movimento é do centro para fora. Consequentemente, uma igreja que floresce na cidade desenvolverá uma comunidade cujos membros se espalharão naturalmente pelas regiões do entorno e por outras grandes cidades. Keller. Passemos então ao nosso segundo ponto de reflexão: as oportunidades de ministrar a cidade. Irmãos, se as cidades crescem de maneira exponencial, e isso acaba sendo um desafio para o ministério da igreja, precisamos entender que nunca foi tão importante aprender a ministrar de forma produtiva nas cidades. Quero que você se veja como um ministro do Evangelho. Todo aquele que recebeu o Evangelho de Jesus tornou-se automaticamente um pregador das boas novas. Portanto, pense nas seguintes situações.
Você mora num bairro de uma grande cidade, mudou-se para sua rua uma família de 6 pessoas vindo de uma região do interior do país menos desenvolvida. Essa família vem em busca de trabalho e melhores condições de vida, o que é muito comum nos dias de hoje na nossa cidade Goiânia. Imagine como você pode ser ministro de Deus para essa família, que logo logo será consumida pela dinâmica da cidade grande, com longas jornadas de trabalho, conectividade e entretenimento. Como você será a igreja para essas pessoas? Bem, segundo Keller, existem 4 grupos importantes de pessoas que podem ser alcançadas para que a missão da igreja seja realizada nas cidades. São eles: a geração mais jovem, as elites culturais, os grupos acessíveis não alcançados, os pobres. Vamos falar um pouco sobre cada um deles. A geração mais jovem. A grande maioria dos jovens são atraídos pelo potencial de crescimento existente nas cidades. Você, leitor ou ouvinte desse estudo, com mais de 55 anos, com certeza abandonou a tranquilidade do campo e de sua cidade interiorana para tentar uma vida nova na capital. Sem falar que todos aqueles que se estabeleceram no mercado tiveram seus filhos nos grandes centros urbanos, assim o fizeram por entender que as grandes cidades oferecem melhores condições de vida a seus filhos. As cidades são os grandes centros educacionais. Uma das razões para que os grandes centros urbanos sejam repletos de gente mais jovem são as oportunidades de melhor educação. Quando a igreja local não se desperta para esse potencial existente nas cidades, ela pode estar criando uma lacuna na próxima geração de liderança da igreja. Segundo grupo, as elites culturais. O que quero dizer quando falo das elites culturais? Esse grupo é formado por pessoas que exercem influência desproporcional na sociedade, pois são influentes no mundo dos negócios, das publicações, das comunicações, das artes, da política e por aí vai. Existem muitas igrejas por aí que desprezam a burguesia, mas se esquecem de que essas pessoas exercem muita influência em várias áreas da sociedade. Não podemos nos esquecer que somos chamados para ser luz no mundo, e não somente nas áreas que tangem a igreja. Nós, a igreja, temos como missão frear a podridão do mundo, sendo o sal da terra. O mundo dos negócios, as ciências, as filosofias, as artes, carecem da redenção que só o Evangelho pode oferecer. Com certeza, o Evangelho é capaz de promover transformação a todas essas áreas. Veja o que Keller diz sobre isso. Essas pessoas vivem ou passam muito tempo nos centros das cidades. Como agora as cidades influenciam a cultura e os valores da sociedade mais do que nunca, o modo mais eficiente de que os cristãos influenciarem a cultura do país é com os grandes números deles continuando nas cidades e simplesmente sendo igreja ali. Keller. Somos constantemente levados a pensar que estamos perdendo a batalha contra as hostes do inimigo quando olhamos para uma sociedade avessa às coisas de Deus, exatamente pelo fato de as grandes influências do mundo, as elites culturais, estarem em oposição a Deus. Sabemos por meio do Evangelho que nos últimos dias as coisas vão piorar muito. No entanto, precisamos refletir sobre como a igreja tem negligenciado a sua missão de alcançar as elites culturais. Pode ser que experimentamos dessa sensação de que estamos perdendo exatamente porque as gerações passadas negligenciaram essas esferas sociais, ou seja, deixamos de anunciar o Evangelho ao mundo. Jesus e Paulo não negligenciavam as grandes elites culturais do seu tempo. Jesus falou com Nicodemos, um dos principais dentre os fariseus. Em João capítulo 3, Paulo foi testemunha de Cristo a Galho, governador de Acaia. Segundo o teólogo Russell Shedd, Galho é o irmão mais velho de Sêneca, tutor de Nero, filósofo e estadista romano. Você tem ideia do quanto Paulo pode ter influenciado com a sua vida piedosa e com a pregação do Evangelho a toda uma cultura, quando se dispôs a ensinar os homens a cultuar somente a Deus, em Atos, no capítulo 18? Outro episódio digno de destaque é de Paulo diante do rei de Agripa. Veja o que o texto diz. Atos, no capítulo 26, no versículo 28. E então, Agripa se dirigiu a Paulo e disse: "Por pouco não me persuades a me fazer cristão."
O rei Agripa é também conhecido por Herodes Agripa II, um dos grandes governadores do território da Galiléia e Pérea. Representava uma grande autoridade do poder político de sua época. Paulo testemunha de Cristo a Agripa, que diz que quase foi convencido por ele. Bom, vamos passar ao outro grupo, os grupos acessíveis não alcançados. Muito se fala sobre a evangelização de povos remotos e inalcançáveis. Mas acontece que, com o movimento migratório dos povos às grandes cidades, muitos desses povos já se encontram no meio de nós, vivendo nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos. Ande por Goiânia e você verá venezuelanos, cubanos, coreanos e outros mais. Muitos desses que estão chegando nos grandes centros são bem mais abertos ao cristianismo do que foram seus ancestrais, e a igreja precisa estar atenta a isso. Mais uma vez podemos citar as palavras de Tim Keller sobre este grupo. Muitos foram arrancados de seu ambiente familiar tradicional e deixaram para trás fortes laços familiares e redes tribais em que se apoiavam, e a maioria das cidades dos países em desenvolvimento geralmente oferecem serviços sociais bem precários. Esses recém-chegados precisam de ajuda e apoio para lidar com as pressões morais, econômicas, emocionais e espirituais da vida na cidade. E essa é uma oportunidade para que a igreja ofereça apoio comunitário, uma nova família espiritual e a mensagem libertadora do Evangelho. Keller. Passemos então ao último grupo de nosso estudo, os pobres. Sei que essa palavra pobre não é bem vista no contexto do Brasil. Parece que estamos discriminando alguém por conta de sua condição de miséria. Mas calma lá, não me entenda mal. O que quero dizer é que a igreja tem uma missão para com aqueles que estão em condição de miséria, pobreza ou vulnerabilidade. Seja lá qual termo você entenda ser o mais correto. Com o crescimento das grandes zonas urbanas, um outro percentual também cresce, que é o número de pessoas em situação de vulnerabilidade. Segundo os estudos apresentados por Tim Keller, cerca de 1/3 da população que representa o novo crescimento das cidades em países em desenvolvimento residirá em favelas, ou seja, cerca de 1/3 daqueles que migram para os centros urbanos em busca do sonho americano, se é que me entende, serão moradores de favelas, becos e cortiços. Olhe para o bairro em que nossa igreja está instalada. É muito fácil encontrar de 4 a 5 famílias morando no mesmo lote, em barracões bem apertados, com pouca infraestrutura, mas aluguel barato. Converse com essas pessoas e pergunte de onde elas vêm. Depois de pensar sobre isso, se pergunte como nossa igreja pode ajudar essa família. Ou será que gente pobre não merece nossa ajuda? Não me parece que é isso que a Bíblia diz. Leamos os textos de Mateus 5, no verso 16, e 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 12. Começando por Mateus. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. 1 Pedro. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Para concluir nossa simplória meditação dessa semana, quero mais uma vez citar as palavras de Tim Keller. A igreja não pode mais desprezar as mudanças profundas e irreversíveis que estão se dando no mundo atual. Se os cristãos querem alcançar, os não alcançados têm de ir para as cidades. Para alcançar as gerações seguintes, temos de ir para as cidades. Para causar algum impacto para Cristo no desenvolvimento da cultura, temos de ir para as cidades. Para servir aos pobres, temos de ir para as cidades. E embora os cristãos não devam sair através da dificuldade pela dificuldade em si, será que não poderíamos seguir o exemplo do Cristo encarnado, que não viveu em lugares em que se sentia à vontade, mas se dirigiu a lugares em que poderia ser útil? Será que não podemos enfrentar dificuldades por amor a Ele, abraçando tanto as dificuldades quanto as riquezas da vida na cidade? Keller. Querido irmão, não podemos escolher a quem ministrar. Somos chamados a ser luz do mundo e sal da terra. Isso implica em ir a presídios,
bocas de fumo, empresas, repartições públicas, terminais de ônibus, recepções de hospitais, balcões de padarias, jantares da alta sociedade e calçadas dos vizinhos, para apresentar um Cristo que salva vidas e restaura corações. Como de costume, quero deixar uma pergunta para reflexão e fixação de nossa lição. Pense na seguinte questão: se nosso futuro será amplamente uma cultura urbana, uma cidade globalizada, que mudanças a igreja deve fazer hoje para preparar-se e adaptar-se a essas realidades?